Quero ler com os irmãos uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Ageu, passagem bem conhecida dos irmãos, aonde a gente vê Deus falando com o seu povo algo importante, algo necessário, algo interessante que o povo e muitas vezes nós também não nos damos conta disso, não nos atentamos a isso. Livro do profeta Ageu, capítulo 1 e versículo de número 9, diz assim: Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprarei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Das mãos. Amém? Essa passagem, irmãos, é do povo de Israel, quando, após o cativeiro, eles ficaram 70 anos longe, distante da sua terra. O templo, né, a casa do Senhor havia sido destruído pela Babilônia, tinha sido derribado e não existia mais. O templo de Salomão, que Salomão construiu, a qual Davi projetou, e o seu filho Salomão executou. Um templo maravilhoso, um templo rico, um templo cheio da presença, da glória de Deus, e muito lindo aos olhos. Aquele templo foi destruído. Então, eles voltaram então do cativeiro depois de 70 anos, por tanta desobediência, por estarem distantes do Senhor, não quererem a presença do Senhor. Eles então voltam, e Deus determina a construção, né? Então a gente vê ali Esdras, Neemias, um construindo o muro, outro construindo, né, reconstrução do templo. Porém, não só o templo, mas as suas cidades haviam sido destruídas. E eles voltaram, sim. E ao invés de fazer o que Deus havia ordenado, como todo o relato do Antigo Testamento, o povo teimoso, o povo obstinado, como diz a Bíblia, né? O povo de dura cerviz, obstinado, dura cerviz, aquela pessoa que não se dobra, né? Não se volta para o Senhor de forma alguma. Mas eles então voltaram e começaram a construir o templo. Porém, né, eles não tinham casa ali. O que eles fizeram? Começaram, né, a investir nas suas casas. Começaram a investir na construção. Eles pensaram: vamos construir primeiro a nossa casa, e depois a gente vai construir o templo do Senhor. Mas não era essa a ordem, perdão. Não era essa a ordem que Deus tinha dado. Deus tinha dado as ordens: constrói o templo, constrói a minha casa, a minha morada, que após isso podem construir, né? Não teria problema nenhum eles construírem a sua casa junto com o templo. O problema é que eles deixaram de lado a casa do Senhor. E Deus, então, aqui o próprio Deus falou: olha, eu cerrei os céus, o orvalho, né? Eu sequei a terra, né? A terra não dá mais fruta, e vocês não estão vendo isso. Vocês estão trabalhando cada vez mais, trabalhando cada vez mais, e não tá tendo resultado. E às vezes isso me traz a refletir sobre os nossos dias, sobre como estão os nossos dias. Será que muitas vezes nós também não estamos nessa situação?
trabalhando, a gente conversa com as pessoas, já falo isso, e eu muitas vezes também me pego dessa forma, né? Pensando, mas a gente trabalha e parece que não dá conta, parece que a gente não consegue fazer, tá sempre faltando, tá sempre pouco, a gente não tá dando conta, e muitas vezes isso a gente não percebe. E muitas vezes, o que eu falo, um grande problema nosso, eu me incluo, irmãos, um grande problema nosso é que a gente é muito extremista. Mas como assim extremista, pastor? Eu não sou islamista, não sou, não. Eu digo extremista da forma seguinte, a gente não tem um equilíbrio para as coisas, né? Há um tempo atrás, muito se ouviu falar de pastores, enfim, de pais de famílias que se dedicaram tanto à obra de Deus que acabaram deixando de lado suas famílias, que acabaram deixando de lado, né, perderam seus filhos acabaram indo para uma faculdade e se perderam no meio do caminho. Isso que é um grande temor, um medo hoje de muitos pais, né, que os filhos vão para uma faculdade e acabam se afastando do Senhor, se desviando dos caminhos do Senhor e perderam suas famílias. A gente vê grandes pregadores, grandes homens de Deus, né? Posso citar aqui um que me vem à memória, aqui, Benihim, né? Que a sua mulher, depois de um tempo, né, quis a separação, não quis mais estar. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrigem. Mas não quis mais, né, o casamento, se separaram, enfim, porque a gente deve esquecer a obra de Deus? Não, jamais. A gente viu o que aconteceu com o povo. A gente deve ser omisso com a nossa família? Também não. Mas precisa ter uma linha tão fina que é chamada equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz, né? Era isso que Deus estava falando aqui com o povo, com o profeta Ageu. Você ter equilíbrio com as coisas, ter equilíbrio, né, no cuidar da tua família, ter equilíbrio com o teu trabalho, ter equilíbrio com a tua igreja. Não deixar de lado a casa do Senhor, não deixar de lado, porque a gente sabe que a obra de Deus, a casa de Deus, ela se faz com obreiros dispostos a entregar o seu tempo, né? Obreiros, agora me fugiu a palavra, mas fazendo um serviço gratuito, entre aspas, vamos dizer assim, gratuito, né? A gente não recebe diretamente da igreja uma remuneração específica, mas as bênçãos de Deus que recai sobre a nossa casa, sobre o trabalho das nossas mãos, essa bênção não tem palavras para a gente agradecer a Deus, né? Porque a gente recebe muito além. A prosperidade que muitos buscam, a prosperidade, essa prosperidade, ela vai muito além do que dinheiro, irmãos. A nossa prosperidade, ela vai muito além que dinheiro. Mas aqui o profeta Ageu, sendo usado por Deus aqui, ele vem trazer uma reflexão para o povo. Olha, vocês esqueceram da minha casa. Vocês esqueceram. E vocês não estão vendo que vocês estão passando por um perrengue, aí vocês estão passando por uma dificuldade, porque esqueceram da minha casa. E isso nos traz a gente pensar, como está a minha vida como igreja? A minha vida na comunidade de fé? Como está a minha vida? Será que eu tenho estado presente? Ou será que eu sou só um cristão de Santa Ceia? Um crente de Santa Ceia? Irmãos, cada um de nós, Deus deu um dom específico. Deus deu um ou deu vários dons para cada um de nós, para que seja usado na igreja. Eu estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui, então eu vou parar de cuidar da minha família, eu vou parar de trabalhar, vou me dedicar à obra. Não é. Sabe? Outro dia, o Vitor, filho do nosso pastor Júlio, ele trouxe uma estatística que apenas 5%, né, do cristão, ele vive integral, ele vive trabalhando na obra de Deus, trabalhando, né, para o Senhor, né, apenas 5%. Né? Então os demais sim trabalham, mas tem o seu trabalho, enfim, também não é trabalho secular, porque tudo que a gente faz, a Bíblia diz que tudo que você fizer, faça como se fosse ao Senhor. Tudo que você fizer, faça como se... Então, o teu trabalho, faça como se ao Senhor,
né? Você trabalha na igreja, é para o Senhor. Então tudo, não existe um trabalho. Isso eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, né? Não existe trabalho secular, né? Não é trabalho, é o teu trabalho, você trabalha, né? Tá trabalhando lá, tá glorificando a Deus. Mas aonde está o nosso equilíbrio com as coisas de Deus? Muitos hoje em dia não querem, eu não posso, eu tenho muita coisa, eu não quero fazer, né? Eu tenho mais coisa, minha vida está muito corrida, tenho muito trabalho para fazer. Trabalhe sim, sustente, não seja negligente com a tua família, não seja negligente com as tuas contas, né? Seja um bom pagador de conta dos compromissos que você assume. Mas não deixe de ser um servo do Senhor na obra de Deus. Não deixe de ser um servo na obra de Deus. Você precisa desempenhar essa tua vida em comunidade, em comunhão, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. E se disponibilizar a fazer, né? Mas eu não tenho um dom de pregar. Quem sabe você não tem um dom de pregar, de levar a palavra de Deus, mas você é uma excelente pessoa para receber as pessoas com um sorriso no rosto, né? Para ajudar no momento que precisa uma construção, de uma obra, tantas coisas. Mas eu não falo bem na rádio. Eu também não falo bem na rádio, irmãos. Eu venho aqui porque Deus me colocou aqui, porque eu gosto de fazer isso aqui é uma paixão minha que a gente está na rádio, levando a palavra de Deus, aqui a gente compartilhando. Não sou um bom pregador, sou um péssimo pregador, porque não tenho uma boa oratória. Eu prego pela misericórdia do Senhor, que os irmãos me convidam para levar a palavra, mas a gente está disponível, né? Mas sempre buscando um equilíbrio. A gente às vezes se perde, sim, irmão, a gente se perde. Muitas vezes a gente se perde, né? É muito trabalho na igreja. Hoje não vou poder ir, eu tenho outras coisas, sabe, para fazer. Mas assim, como está? Eu quero trazer essa reflexão para você. Como está a tua vida em comunidade, no meio da tua comunidade cristã, da igreja onde você participa? Como está a tua vida? Você tem sido uma pessoa que busca a presença de Deus, uma pessoa que está disponível quando é preciso, né? A Bíblia já fala que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Que você venha refletir e se colocar à disposição do teu pastor, da tua congregação, da tua igreja, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas, alcançar vidas, alcançar, né, pessoas para a glória do Senhor Jesus. Então, pega essa palavra esse final de semana, profeta Ageu, né? E pense, como é que está a minha vida? Será que eu estou realmente me disponibilizando, estando disponível para a obra do Senhor? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia, em nome de Jesus.